Bom, muito boa tarde a todos e todas. Meu nome é Humberto Adame, eu sou advogado, sou mestre em Direito pela UERJ, eu moro no Rio de Janeiro. Eu presidi a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB por 3 gestões. Atualmente eu sou vice-presidente. Eu presido a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, na qual eu sou conselheiro, e sou presidente também da Comissão da Igualdade Racial do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a mais antiga instituição jurídica das Américas. Também presido o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental. Eu, primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui, querida Diva Moreira, ao Sinjus também, importantíssima essa relação dos sindicatos empenhados na reparação da escravidão. Queria convidar a todos para no dia 17, agora semana que vem, 17 de novembro, a partir das 11 horas, a partir das 14 horas, pelo site do IAB e também presencialmente no plenário histórico do Instituto dos Advogados Brasileiros, um debate, um webinar sobre o banco que financiou a escravidão, o negócio escravista, que abordando inquérito civil público que o Ministério Público Federal investiga o negócio em que o Banco do Brasil financiou a escravidão, a partir de um documento elaborado por 15 historiadores brasileiros, com bases científicas. Eles trazem o envolvimento dos negócios do Banco do Brasil e também o envolvimento de diretores do Banco do Brasil à época. A instituição brasileira, o Banco do Brasil, com mais de 200 anos, eu fui advogado do banco por 34 anos, então, e essa fase de inquérito civil público é de investigação, ainda não se fala do ajuizamento das ações, porque é cedo para falar nisso, e também a parte do inicial reconhecimento do banco, que realmente, a partir de documentos históricos, ele teve envolvimento. Os principais traficantes de escravos eram diretores do Banco do Brasil e os escravizados, ou seja, os nossos antepassados, vieram sendo financiados pelo Banco do Brasil, que participou com larga escala, né, nesse negócio, no lucrativo negócio da escravidão. Então, como não tinha classe turística nos navios tumbeiros, todos nós que hoje se denominam pretos e pardos na forma do censo brasileiro, do IBGE, que somados são os negros brasileiros, vieram financiados. E ainda tinha um carimbo, que era a CISA, a CISA e a meia CISA, que dava a certificação, era um carimbo que deve ter muito dessas, vamos dizer, certificações com esse carimbão daqui em Minas Gerais. É só procurar bastante aí nos solos das igrejas, dos cartórios, deve ter muito antepassado aí com esse carimbo que podia certificar que era um escravizado verdadeiro e não era ilegal. Importante isso nos documentos de alforria, os documentos também, Lu Gauchin, que está lá, meu querido amigo lá do Rio Grande do Sul, que deve ter muito cartório ainda guardando isso. Então, importante essa articulação com o sindicato do Judiciário, que foi mencionado aqui. Faço votos que também chegue lá no Rio de Janeiro esse tipo de relação com os sindicatos do Judiciário lá, sindicatos dos bancários. Então, nós vamos ter esse evento no dia 17, lá no IAB. E no dia 18, ainda
fazendo convites também, aí é que fica mais interessante, porque esse mesmo tema, o financiamento do Banco do Brasil, com os procuradores do Ministério Público Federal, vão estar na quadra da Portela, né, para discutir e preparar, e levantar e mobilizar. Então, todos convidados para a quadra da Portela, a partir das 11 horas, no dia 18 de novembro, que é um sábado, se eu não me engano, né? O Sindicato dos Bancários de Brasília, está acertado que Eduardo Araújo vai mandar um ônibus. O Educafro também está mobilizando muita gente. Então ainda dá tempo de fazer uma valorosa equipe de representação de Minas Gerais, aí, de todos os cantos de Minas Gerais. No IAB ainda, nós preparamos, já tem cerca de 2 anos, está no site do IAB, e por isso que eu menciono, de fácil colocação, o parecer que foi aprovado lá pela comissão que eu presido, Comissão da Igualdade Racial do IAB, que foi aprovado pelo plenário, um parecer de 80 páginas, está disponível no site, sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. É muito fácil falar da reparação da escravidão. O negócio é quando você vai escrever, a coisa muda de figura. Então, durante um ano, alguns dos aspectos que mencionados aqui pelo Eustáquio estão lá, e tem outros, né? Nós juntamos tudo que tem sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. A época foi um pouco depois do George Floyd, que a gente acabou de fazer, então fizemos um ponto de corte e está tudo lá, tudo que está lá no Brasil e fora do Brasil. Então está lá Fernando Conceição, a iniciativa do Fernando Conceição na época, na década de 80, 70, 80, 90. Tem depois do Fernando Conceição a iniciativa da vereadora Claudete Vieira, lá do PT de São Paulo, seguindo o movimento Reparation Now dos Estados Unidos, que também tinha uma representação do Ministério Público, que acabou virando uma recomendação para a CEPIR, que eu achei um resultado bem pífio, porque recomendar para a CEPIR, que era o Ministério da Igualdade Racial, que eu fui ouvidor da CEPIR quando tinha o ministro Edson Santos, o ministro Eloy Araújo e a saudosa ministra Luísa Bastos. Mas foi pouco do Ministério Público Federal você fazer uma recomendação para a CEPIR fazer a reparação. Então, há essa dificuldade de ainda definir como serão os caminhos da reparação da escravidão. E há essa dificuldade porque é difícil mesmo. Então, muitos dizem que precisam ser através das políticas públicas. Outros falam desse fundo soberano, mas aí começam as dificuldades. Se hoje o movimento negro enfrenta dificuldades de colocação de negros brasileiros no Congresso Nacional, e é uma dificuldade histórica, são pouquíssimos. A semana passada foi a primeira frente parlamentar negra, e nós vimos lá a deputada Benedita, com 81 anos de idade, dizendo, olha, é a primeira frente negra de parlamentares que eu vejo acontecer. Teve a frente negra do Abdias. Mas então, até você chegar na votação, e não acredito que possa passar na cabeça de alguém que isso não passe pelo Congresso Nacional, a reparação da escravidão. E aí, cadê os deputados para votar? Então, há ainda o que é utopia, o que é um desejo e o que é que a prática, o que a realidade vai permitir fazer. O próprio Estatuto da Igualdade Racial está nessa legenda aí, porque muita gente critica o Estatuto da Igualdade Racial, é isso, é aquilo, mas era a construção parlamentar, congressual, que foi possível fazer. Não adianta você querer fazer se você não tem os votos, não tem o parlamento, não tem os parlamentares dispostos a voltarem. Bem, então eu anotei algumas coisas aqui, dentro que já foi traçado pelo Eustáquio, para fazer. Eu trouxe também do Rio, o livro aqui dele e do Iedo,
projeto político do povo negro. Sim, esqueci de dizer que é o mais importante, é que no dia 17, o Iego Ferreira vai estar pessoalmente na tribuna do IAB com 90 anos, é o mais antigo, estou certo? O mais antigo ativista, fundador da MNU, da reparação da escravidão. Eu conheço uns 30 anos, e 30 anos o Iego está falando sobre a reparação da escravidão, e com certeza um dos melhores que fala sobre o assunto. Eu tenho na Comissão da Verdade, da Escravidão Negra, ela tem dois marcos importantes no aspecto da reparação da escravidão. Um é a DPF 186, a ação de preceito fundamental, que colocou constitucionalidade no sistema de cotas aqui do Brasil, e que começou com os juízes do Rio de Janeiro, quando a UERJ fez as suas primeiras cotas, dizendo que as cotas eram inconstitucionais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não quis defender os cotistas, porque as cotas eram inconstitucionais. A Defensoria Pública não quis defender os cotistas, porque as cotas eram inconstitucionais. De 300 mandados de segurança, 260 liminares do juiz de primeira instância, dizendo que as cotas eram inconstitucionais. E 10 anos depois, estávamos todos lá. Eu tive a oportunidade de sustentar da tribuna, porque nessa época eu já tinha deixado de ser ouvidor da CPI, e as cotas foram declaradas constitucionais. E aí começam cotas no emprego público federal. O Lula, da Dilma I, a lei que foi assinada no Dilma I, os juízes começam a declarar cotas no emprego público federal inconstitucional. E aí a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal vai para o Conselho Federal do AB e pede, e faz a ADC 41. Essa ADC 41 coloca a constitucionalização, o reconhecimento de que cotas no emprego público federal era constitucional. Então, a ADC 41, no plenário do Supremo, aí qualquer juiz de primeira instância não consegue mais hoje dizer que as cotas são inconstitucionais. Fala-se muito em quais são a possibilidade de reparação. Não há coisa mais reparável e que esteja no âmbito da reparação do que a lei, a chamada, apelidada Lei 10.639, que hoje é a Lei 11.645, que fala da história da África, a história da África, da cultura afro-brasileira e indígena. Quer coisa mais de reparação do que isso? No entanto, a gente sempre diz assim, não está sendo cumprida, mas está. Você está vendo o esforço de muitas professoras do ensino médio, do ensino de primeiro grau, fazendo lá no trabalho de formiguinha, um trabalho de ensinar a história da África, da cultura afro-brasileira e indígena. E quando a gente diz não está sendo cumprida, a gente está jogando esse esforço das professoras municipais também fora. Isso não é verdade. Então, a gente tem que valorizar o que está sendo feito, embora, como política pública, muito mais pudessem ter feito. A Macaé Evaristo foi aqui secretária da SEDUC, no MEC, ela viu como muito mais pode ser feito, porque pode usar os fundos do próprio Ministério da Educação, e que se usa pouco. Qualquer governo de direita, de esquerda, para cima, para baixo, tem se usado pouco, porque o fundo não é para ser feito só com o município onde o prefeito é meu amigo, o prefeito é do meu partido, era para ter para os 5.573 municípios. À vontade para financiar os estudos da história da África e cultura afro-brasileira, porque é uma lei federal. E engraçado, é uma lei federal que só tem 2 artigos. E nem o último governo, para não dizer o nome, se preocupou em desfazer as regras do Conselho Nacional de Educação, e que a gente tem tanta gente que estuda esse assunto. Só tem 2 leis
2 artigos à lei 11.645, que altera a lei 9394, que é a Bíblia da Educação. Então só tem 2. O resto todo é construção de resoluções do Conselho Nacional de Educação. Vocês lembram que o último governo, para não dizer o nome, fez com as regras de meio ambiente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Nacional da CONATRAI, do trabalho escravo? Ele simplesmente foi lá e deu um peteleco e mudou. E ninguém ainda se atentou que tem que ter um tipo de legislação mais forte do que simples resoluções do Conselho Nacional de Educação. A questão de gênero aí também foi muito... passaram a fazer resoluções municipais. Então é preciso ter uma forma de modificação dessa fragilidade legal. Vamos ver lá, só tem resolução do Conselho Nacional de Educação. É muito bacana para quem foi lá fazer as resoluções, as diretrizes básicas, mas isso, do ponto de vista de segurança legal, é uma fragilidade rudimentar. Isso também é reparação da escravidão. Talvez seja mais reparação da escravidão e mais efetivo do que você pensar num fundo astronômico se você não consegue fazer as coisas pequenas. Então, está aí ainda na discussão essa questão. A questão quilombola. Pode ter reparação maior do que a questão quilombola? Nós tivemos a DPF 48, eu não anotei aqui, mas é a que discutiu a reparação da escravidão, a constitucionalidade do decreto 4887. 10 anos discutindo no Supremo Tribunal Federal. Foi aprovado, 4887 foi julgado constitucional, e aí o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Nós temos aí, desde a Constituição de 88, a demarcação de terras quilombolas, aprovada, regulamentada, determinada, porque é cláusula pétrea da Constituição. Temos 6 mil quilombos reconhecidos pelos sites da CONAC, que é a majoritária, e temos 350 quilombos demarcados, muitos aqui em Minas Gerais. Então, a luta quilombola é absolutamente de cunho reparatório. E acho que nós tentamos pela FENAC, a Federação Nacional de Associações de Moradores Quilombolas, que é minoritária, fazer uma iniciativa dessa no Supremo, com uma DPF. E não chegou ainda, não conseguimos ainda, mas é uma iniciativa. Todas essas coisas são coisas iniciativas, que era a imposição de dano moral pela demora na demarcação de terras quilombolas, que é uma obrigação constitucional. E você só tem 350 quilombos demarcados, até hoje titulados, e tem 6 mil à espera. Então isso também é reparação da escravidão, e se precisa ter muita atenção nesse assunto. Eu queria dizer, antes que me comece a me avisar o tempo, queria falar de anemia falciforme, que não tem nada mais importante do que anemia falciforme e reparação da escravidão. Foi temas que nós fizemos lá na Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra. Querida amiga Macaé, deputada, estava aqui. Candidaturas negras e reparação da escravidão. Está gravado no YouTube. Todas essas coisas estão gravadas no YouTube, porque hoje a gente grava. Eu não vejo os auditórios de reparação da escravidão com fila para entrar. Não é assunto que lote candidatura. Eu fui candidato a deputado federal lá só com esse tema. Como voto foi terrível. Não é uma coisa que vai encher muitas coisas, mas é a mais importante pauta da sociedade brasileira, a reparação da escravidão. Então fizemos candidaturas negras e reparação da escravidão. Por que tem que fazer urgentemente agora? Porque candidaturas negras e discutir a autodeclaração dos candidatos e a impugnação dos falsos pardos que se colocam nas candidaturas dos partidos, com impugnação desde o primeiro momento,
né, para que essas pessoas não venham a ser candidatos, não peguem os fundos eleitorais dos candidatos verdadeiramente pretos e pardos, e você não possa fazer nada na impugnação do partido político, que acaba nessa PEC 9 lá, que é simples perdão para todos os partidos. Tem que fazer a impugnação dos falsos pretos e pardos no primeiro momento dos 5 dias, como aconteceu, não por esses motivos, com aquele youtuber lá do Rio de Janeiro, o Rodrigo alguma coisa, que foi lá impugnado, excluído no julgamento do TRE, e acabou não conseguindo botar a mão no dinheiro. Gente, isso é dinheiro. É dinheiro do fundo eleitoral, é dinheiro do fundo partidário, então precisa ter urgência nas coisas. Para terminar, nós temos projetos, então se lembrar também do Manuel Congo, lá no Rio de Janeiro, da Mariana Crioula, aqui em Minas Gerais, do Quilombo do Ambrósio, lembrar, para tudo isso está no trabalho que a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra fez aqui na gestão de Daniel Dias Moura, e tem um relatório fantástico ainda aqui. Lembrar que a gente entrou numa pauta importantíssima lá, que deu um monte de confusão, que foi legalização da maconha, economia e reparação da escravidão. Por quê? Porque a legalização da maconha, que está em pauta, a maconha medicinal, o cannabis, o óleo, o canabidiol, está em pauta no Supremo, e tem escritórios conseguindo a liberação desse óleo, mas todos os escritórios brancos, dos quais os pretos não fazem parte, né? Não fazem nem na sala, não estão nem na plateia, nem aqui discutindo. São escritórios bancos que só conseguem a liberação através de habeas corpus, que estão custando 30, 50 mil reais, para o endereço geográfico, que não são das comunidades pretas e pardas, só para Zona Sul, lá no Rio de Janeiro, e classe média alta e rica. Essas pessoas conseguem a importação do óleo de canabidiol, e que só pode ser importado dos Estados Unidos ou do Paraguai. É mais um aspecto da colonização, porque o negócio da maconha é um grande negócio. É um negócio onde estão participando os Rastafari na Jamaica, os negros norte-americanos, e se vier para o Brasil, os negros vão ficar de fora. Isso está sendo denunciado o tempo todo lá. É um negócio, são 50 toneladas, pelo menos, circulam hoje no Rio de Janeiro, um pouco vem do Paraguai, e aí você só está autorizada a importar a maconha que é plantada nos Estados Unidos. É mais um aspecto que foi falado aqui do colonialismo. Os negros brasileiros têm que poder participar também do negócio da maconha autorizada. Mas não pode, você está falando de droga. Olha só, no governo Vargas, o álcool era proibido. E hoje você consegue imaginar os botecos do país inteiro proibidos. Acabou o tempo aqui, vou terminar. Então, e uma batida nos cachaceiros do boteco. Ó, seu bebedor de cachaça, ó, seu pinguço, bomba alta, por que você está bebendo álcool? Então, a maconha legalizada, ela vai contribuir com tributo. Você vai tirar a guerra de enxuga-gelo, de caveirão, helicóptero, fuzil, e que faz uma gaza permanente todos os dias em todas as cidades brasileiras. Nós temos que ter solidariedade aos civis morrendo na Palestina, em Israel, e aos muitos civis pretos e pardos que morrem todos os dias no Brasil. E com a maior naturalização, números de guerra. Então, o tempo está esgotado, mas só para não deixar de falar da Namíbia, que está nessa questão contra a Alemanha, da reparação, e também falar que o Cais do Valongo, a gente está lá com uma disputa no Cais do Valongo, uma briga danada, mas o Cais do Valongo é o lugar por onde mais negros vieram das Américas. Ele está lá agora com a candidatura a Patrimônio da Humanidade, que já foi reconhecida pela Unesco. Só tem 21 sítios iguais a ele. O campo de Auschwitz é um desses 21, e o Cais do Valongo. E aqui nós estamos com o olhar
de sempre, de descaso, está lá, volta e meia, está abandonado. O BNDES diz que vai dar um dinheiro agora para lá, está uma briga danada, mas eu acho que as entidades de Minas Gerais devem entrar nessa briga também para fazer a parte da administração do Cais do Valongo. Eu queria dizer, por fim, que estando nas terras de Minas Gerais, eu não poderia ter melhor forma de encerrar do que citar o poeta Djonga. Fogo nos racistas. Muito obrigado.